Olá a todos, eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente vai estudar hoje a parte de Mecânica dos Fluidos. Porém, como hoje é a nossa aula 6, a gente vai estar iniciando agora uma nova parte da Mecânica dos Fluidos, que é o estudo da dinâmica dos fluidos, ou seja, fluidos em movimento. E vamos ter acesso, ao conceito de vazão, que é um dos conceitos mais importantes quando você está estudando fluidos em movimento. Vamos lá? Bem, relembrando, qual é a estrutura do nosso curso? A gente começou dentro da mecânica dos fluidos, a gente viu primeiro os conceitos básicos, que deram todo o alicerce, o suporte para estudar a mecânica dos fluidos. Depois nós tivemos um conjunto de aulas onde nós estudamos a estática dos fluidos. E agora a gente está iniciando o estudo da dinâmica dos fluidos, onde a gente vai passar um conjunto de aulas realizando esse estudo. Para início, vamos começar com alguns conceitos iniciais da dinâmica dos fluidos. O que a dinâmica dos fluidos estuda? Ela estuda os fluidos em movimento. Então, toda vez que você estiver estudando um fluido dentro de uma tubulação, a título de exemplo, água passando numa tubulação, quem pode realizar esse estudo é a dinâmica dos fluidos. Tem inúmeras aplicações dessa área da mecânica dos fluidos. Para compreender, por exemplo, escoamento de água em rios, às vezes você olha para aquele rio bem calmo, você percebe que ali o escoamento está sendo suave. Mas dependendo da situação, se você tiver uma chuva, uma tempestade muito grande, aquele escoamento pode se tornar diferente. Compreensão da circulação sanguínea no corpo humano. Isso para quem é da área médica, ou seja, quem trabalha com a parte de medicina, principalmente a parte de nefrologia, isso é fundamental para compreender como é que é essa dinâmica dos fluidos no corpo humano. E para um engenheiro seria importante ele utilizar isso para entender como é que é o deslocamento da fumaça que sai de uma chaminé. Percebendo nessa situação aqui, a gente pode pensar numa situação onde você pode minimizar os efeitos dessa fumaça para diminuir, por exemplo, a poluição daquela cidade. A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos cidades que já passaram por situações muito calamitosas devido aos altos índices de poluição. A título de exemplo, Cubatão. Para você efetuar o estudo da dinâmica dos fluidos, você precisa partir do princípio do modelo do fluido ideal. O que seria um fluido ideal? A gente já fez essa abordagem em aulas anteriores, mas recordando, o fluido ideal é aquele que é incompressível. Se ele é incompressível, o volume dele é constante, consequentemente a densidade dele também é constante. O escoamento dele é não viscoso, significa que a viscosidade dele é tão baixa, que ela pode ser quase praticamente nula. Isso é interessante porque minimiza atritos internos dentro do fluido e isso também evita a dissipação de energia durante o movimento do fluido. Outra coisa que esse fluido ideal vai ter é que ele vai estar em regime estacionário e ele é irrotacional, esse movimento dele. Essas duas características a gente vai abordar daqui a pouquinho, mas entenda que o fluido ideal tem essas 4 características. Outra coisa que vai ser útil durante esse estudo é a abordagem da linha de corrente. O que seria uma linha de corrente? Seria uma linha imaginária, onde você pode utilizar essa linha para entender qual é a direção e o sentido que o fluido está executando. Então, a título de exemplo, aqui eu tenho linhas de corrente, aqui a gente está representando uma delas, onde em cada ponto eu posso representar um vetor velocidade, que vai me dizer como é que está a velocidade das partículas do fluido naquele local. Então eu posso saber qual é a velocidade nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. E, consequentemente, eu sei qual é a direção e sentido do fluido. Uma coisa que vai ser muito útil quando a gente usar essa linha de corrente é que se essas linhas de corrente estiverem mais concentradas, mais próximas umas das outras, isso vai sugerir que ali a velocidade é maior do fluido. Em compensação, se essas linhas estiverem mais dispersas, mais afastadas entre si, ou seja, menos concentradas, vai significar que ali a velocidade do fluido é menor. Então, a ideia da linha de corrente é muito útil no estudo da dinâmica dos fluidos. Porém, a gente precisa olhar para um fluido e pensar qual é o regime que ele está executando durante o movimento dele. Como é que é esse movimento e qual é o escoamento que ele está executando? Bem, quando eu penso em regime, eu posso pensar em 2 casos. Ou o regime é permanente, quando as partículas do fluido têm a mesma velocidade, e aí, portanto, a velocidade do fluido é constante, mas pode ser que as partículas tenham velocidades diferentes, e aí o regime é chamado variado. Ou seja, aqui a velocidade não é constante. Pensando em termos de movimento, o movimento que as partículas podem fazer do fluido pode ser um movimento irrotacional, ou seja, elas não giram, mas pode ser que as partículas executem um movimento de rotação.
Então o movimento vai ser rotacional. Nesse caso, a gente vai ter formação de vórtices, o que complica bastante o estudo desse fluido. Agora, o escoamento ele pode ser de três maneiras. Ele pode ser laminar, que seria um escoamento bem suave, pode ser turbulento, que é um movimento muito agitado das partículas do fluido, e pode ser de transição, ou seja, eu posso estar passando de um estado para outro. No nosso caso aqui, desde o início, como a gente está pensando no fluido ideal, então a gente vai considerar que o nosso fluido ele vai estar no regime permanente, ou seja, a velocidade dele é constante em cada ponto, ele não tem rotação das partículas, ou seja, é irrotacional o movimento dele, e ele vai estar se movimentando de maneira laminar, um movimento bem calmo, bem suave. Exatamente como essa figura está sugerindo. Então, quando eu vejo essas linhas aqui de corrente, você percebe que elas são paralelas entre si, apontam no mesmo sentido de direção, o que significa que, ao passar por essa seção, cada partícula vai chegar com a mesma velocidade. E, pensando nisso, a gente já pode pensar na questão da vazão. Todo fluido, quando ele atravessa uma seção de uma tubulação, ele vai ter uma vazão. Existem dois tipos de vazão. Existe a vazão chamada mássica, que é em termos de massa, e existe a vazão volumétrica, pensada em termos de volume. Mas tanto uma quanto a outra, eu vou estar pensando numa seção da tubulação e a massa ou aquele volume vão atravessar isso aqui num certo tempo. Daí que vem os dois conceitos de vazão. A vazão mássica seria a massa de fluido passando por aquela seção num certo tempo. Então, massa num certo tempo me dá a vazão mássica, que no sistema internacional seria quilograma por segundo. Já a vazão volumétrica seria algo muito parecido com o anterior, mas agora a gente vai pensar em termos de volume. Um volume de fluido passando por essa seção da tubulação num certo tempo. Daí que a gente pode escrever que a vazão volumétrica, que a gente vai representar por Z, vai ser o volume de fluido num certo tempo. Volume é metro cúbico, tempo é medido em segundos, então no sistema internacional fica metros cúbicos por segundo. Então o Q representa a vazão mássica, enquanto o Z representa a vazão volumétrica. Um é quilograma por segundo, o outro é metros cúbicos por segundo. Um exemplo disso, da importância da vazão, é você pensar, por exemplo, em Itaipu, uma das maiores usinas do mundo. Lá nós temos 20 tubulações onde existe uma queda d'água. No caso aqui, a gente está tendo uma imagem, né, dessas tubulações. São 20 ao total. Porém, se você pegar uma única delas, né, em uma delas, a vazão média é de 690 metros cúbicos por segundo. Ou seja, é um volume de água muito grande, né? Porém, não podemos esquecer que toda vez que essa água cai, é uma queda. Então, você tem energia potencial da água sendo convertida pelo gerador que tem aqui embaixo, porque a água cai e aqui tem um gerador, as pás deste gerador começam a girar, e quando essas pás giram, você converte a energia potencial de queda em energia elétrica, o que é uma aplicação bastante útil, né, de conversão ou transformação de energia de uma forma em outra. Uma outra maneira que a gente tem de representar a vazão volumétrica é volume por tempo. Mas se eu pensar que esse volume entra aqui, percorre um certo deslocamento e sai aqui, ou seja, ele entra numa seção e sai em outra, a gente pode pensar essa vazão volumétrica da seguinte maneira. Vazão volumétrica é volume por tempo. Mas o que é o volume? Imagina aqui um volume de água entrando aqui, percorrendo essa distância e saindo aqui. Esse volume aqui, ele pode ser calculado pegando-se a área da seção e multiplicando pelo deslocamento, ou seja, a distância desse ponto até esse ponto, durante o movimento do fluido. E por que isso é razoável? Porque volume é metro cúbico, área é metro quadrado, deslocamento é metro. Se eu pego um metro quadrado e multiplico por metro, dá metro cúbico. Então, substituindo isso como sendo área por deslocamento, eu posso perceber que aqui vai aparecer deslocamento por tempo. E o que é deslocamento por tempo? É velocidade. Então, ou a gente escreve vazão volumétrica como sendo volume por tempo, que é metro cúbico por segundo, ou eu posso escrever área da seção, aqui da tubulação, em metros quadrados, multiplicado pela velocidade do fluido, quando ele passa por essa seção. Então, A é a área e V é a velocidade em metros por segundo. Multiplicando esse por esse, vai dar metros cúbicos por segundo. Lembrando que cada 1 metro cúbico de segundo, se eu digo que aqui a vazão é de 1 metro cúbico por segundo, isso equivale a 10 ao cubo litros por segundo, ou seja, 1000 litros por segundo. Então, 1 metro cúbico por segundo equivale a 1000 litros por segundo.
Outra coisa importante é que se você tem aqui uma certa área, a água aqui sai com uma certa velocidade. Ou seja, se a área é grande, né, aqui na saída, a velocidade do fluido a gente percebe que é pequena, né? O esguicho aqui sai com velocidade baixa. Em contrapartida, se você tapa a saída aqui, significa que você diminuiu a área da seção, a área ficou menor. Em compensação, o esguicho vai mais longe, o que sugere que a velocidade aumentou. Então você percebe que quando a área é grande, a velocidade é baixa. Quando a área é pequena, a velocidade é grande. Então elas são grandezas inversamente proporcionais, a área e a velocidade. Numa tubulação onde a seção é sempre a mesma, ou seja, o diâmetro que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui e é o mesmo que eu tenho aqui, se o diâmetro é constante, então a velocidade aqui do fluido vai ser constante. Em contrapartida, se você fizer uma tubulação onde o diâmetro, né, da seção muda, aqui o diâmetro é mais largo e aquele é mais estreito, significa que a velocidade que eu vou ter aqui vai ser menor. Aonde você tiver aqui um diâmetro, né, menor, ou seja, a seção ficou menor, consequentemente a área ficou pequena, a velocidade ali se torna maior. Então a velocidade aqui é maior do que o que eu tenho aqui. Isso ocorre porque quando eu tenho um diâmetro variável, ou seja, o diâmetro não é constante, então a velocidade do fluido ao longo da tubulação também não é constante. Né? Para a gente terminar a aula de hoje, vamos fazer dois exemplos. Primeiro exemplo, sangue no corpo humano. Então, suponha que você tem uma artéria, a artéria aorta, a área da seção dela é de 3 centímetros quadrados. E o que passa por ela? Sangue. O sangue passa por essa artéria com uma vazão de 90 centímetros cúbicos por segundo. E o volume total que pode passar ali é de 1,8 litros. Quero saber qual é a velocidade do sangue ao passar por essa seção dessa artéria e qual é o tempo necessário para que todo esse volume atravesse essa artéria. Bem, aqui estão os dados do problema. A área é 3 centímetros quadrados da seção, a vazão já foi dada, 90 centímetros cúbicos por segundo, e o volume de sangue é de 1,8 litros. O que a gente vai fazer? Como é que a gente calcula a velocidade? Usando a relação de vazão. Vazão é área vezes velocidade. Se eu quero saber a velocidade, pega a área e passa dividindo. Então fica vazão por área da velocidade. A vazão foi dada 90 centímetros cúbicos por segundo e a área da artéria 3 centímetros quadrados. 90 dividido por 3 vai dar 30. E se eu dividir centímetro cúbico por segundo por centímetro quadrado, cancela centímetro cúbico com centímetro quadrado, ainda sobra 1 centímetro. Então fica centímetros por segundo. Bem, como ele pediu em metros por segundo, e aqui está em centímetros, para converter de centímetros para metros, só dividir por 100. Então, 30 dividido por 100 vai dar 0,3, aí já fica metros por segundo. Se eu quiser saber o tempo para que todo aquele volume de 1,8 litros de sangue passe por essa artéria, a gente vai usar a outra relação de vazão. Vazão é volume por tempo. Se eu quero saber o tempo, passo o tempo para cá, joga a vazão para cá, então volume por vazão vai me dar o tempo. O volume lá era 1,8 litros. Se eu multiplicar por 10 a menos 3, vai virar metro cúbico. A vazão era de 90 centímetros cúbicos por segundo. Se eu multiplicar isso aqui por 10 a menos 6, como nós colocamos aqui vai virar metro cúbico. Então fica metro cúbico por segundo. Aqui está em metro cúbico, aqui está em metro cúbico por segundo. Dividindo um pelo outro vai dar exatamente 20 e já aparece em segundos. Então, para que todo esse volume de sangue atravesse essa artéria que ele citou, eu precisaria de 20 segundos. 1,8 litros de sangue gastam 20 segundos para passar por essa artéria. Para finalizar, o nosso exemplo 2, uma piscina com água. Considere que você tem uma piscina com 4 metros de largura, 10 de comprimento e 1,8 de profundidade. A tubulação que vai encher essa piscina tem uma seção de 25 centímetros quadrados, a saída dela. E ela gasta 8 horas para preencher essa piscina completamente, ou seja, deixar ela totalmente cheia. Quero saber qual é a vazão por essa tubulação, em centímetros cúbicos por segundo, com que velocidade a água sai dessa tubulação, em metros por segundo, e qual é a velocidade com que o nível da água vai subindo, em milímetros por segundo. Bem, dados do problema. Se a gente pegar aqui as medidas da piscina, 4 metros por 10 por 1,8, multiplicando essas 3 medidas, eu tenho um volume de água que vai preencher essa piscina, 72 metros cúbicos. Metro vezes metro é metro cúbico. Se eu multiplicar aqui por 10 a sexta, vai virar centímetros cúbicos. Como aqui a gente tem centímetro cúbico, aqui eu já converti para centímetros cúbicos, multiplicando por 10 a sexta.
São 8 horas que a gente gasta para encher essa piscina. Multiplica por 3.600, isso aqui vai virar segundos, porque ele quer a resposta em segundos. Então, 8 vezes 3.600, então 28.800 segundos. Lembrando que a área da saída da tubulação são 25 centímetros quadrados. Bem, no item A, se a gente quer calcular a vazão, basta fazer vazão como sendo volume por tempo. O volume em centímetros cúbicos é esse. Esse aqui é o tempo que eu gasto em segundos. Percebe que aqui a gente andou com a vírgula, era 28.800. A gente andou com a vírgula, ficou 10 ao cubo. Dividindo 72 por 28,8 dá 2,5. 10 a sexta com 10 ao cubo vai dar 10 ao cubo. Mantém a base, subtrai o expoente em cima do de baixo, dá 10 ao cubo. E aqui já dá direto, centímetros cúbicos por segundo. 2,5 10 ao cubo é a mesma coisa que 2.500 centímetros cúbicos por segundo. Essa é a nossa vazão. Se eu quiser saber a velocidade com que a água sai da tubulação, vamos usar essa relação de vazão. Vazão é área vezes velocidade. Como eu quero velocidade, pega a área e passa dividindo. Então fica vazão dividido por área da velocidade. A vazão é o que nós calculamos aqui em cima, está aqui. A área era de 25 centímetros quadrados. Aqui eu marquei 2,5 vezes 10 a primeira. 2,5 vezes 10 é 25. Só que aqui é centímetro quadrado. Se eu dividir centímetro cúbico por centímetro quadrado, simplifica um com o outro, ainda sobra centímetro. Então fica centímetro por segundo. E 2,5 dividido por 2,5 dá 1. 10 ao cubo dividido por 10 à primeira vai dar 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado são 100. Então deu 100 centímetros por segundo. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então ficou 1 metro por segundo. Então a água sai dessa tubulação com uma velocidade de 1 metro por segundo. E por último, se a gente quiser saber com que velocidade o nível da água vai subindo, é só se lembrar que a profundidade da piscina é de 1,8 metros. E a gente gasta 8 horas para encher ela. Então 1,8 é a mesma coisa que 1.800 milímetros. Aqui de metros eu passei para milímetros. 8 horas são 28.800 segundos. Se eu divido um por outro, a resposta já vai dar em milímetros por segundo, como o programa pede. E aqui vai dar 6,25, 10 elevado a menos 2 milímetros por segundo. Bem, essa foi a nossa aula 6 de dinâmica dos fluidos e vazão. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês para a continuação dessa aula. Até breve.